Uma boa noite a todos vocês. Estamos à frente do Instituto de Previdência há 8 anos. Nossa equipe permaneceu trabalhando incansavelmente para administrar os recursos previdenciários. Achamos mais do que justo apresentar aos nossos servidores efetivos, aposentados e pensionistas a nossa prestação de conta das ações realizadas durante a nossa gestão. Em 2019, nós aderimos ao Progestão, um programa do Ministério da Previdência que visa ter uma gestão previdenciária profissional e sustentável para garantir ao servidor público a segurança e a tranquilidade ao longo de sua vida. Hoje estamos com 5.809 servidores efetivos, 1.633 aposentados e 324 pensionistas. Nosso objetivo é termos um instituto sustentável e profissionalizado. O que significa sustentabilidade? É termos recursos suficientes para honrar nossos compromissos com o pagamento do salário em dia de todos os nossos servidores aposentados e pensionistas. Significa termos um cálculo atuarial que nos comprove um superávit. Significa trazer os aposentados e pensionistas e servidores para participar junto à gestão. Essa não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa bastante difícil, mas através dos nossos projetos nós conseguimos nos aproximar dos nossos servidores. A transparência das nossas ações foi apresentada aos servidores através do nosso site, das redes sociais e do projeto IP itinerante. Momentos como esses foram importantes para a nossa conexão junto aos nossos servidores. O projeto Novos Rumos Pré-Aposentadoria levou o servidor prestes a se aposentar a avaliar e se preparar para um novo ciclo. Afinal, o pós-trabalho é uma etapa de vida que deve ser planejada de maneira responsável. A saída do mercado de trabalho, a mudança na rotina e a nova dinâmica social e familiar podem trazer muitos impactos à vida do nosso aposentado. Por isso, pensamos em um projeto de aposentadoria. Outro projeto, um dos mais importantes talvez, foi por uma Itajaí mais bela, o plantio dos nossos ipês amarelos nas nossas avenidas, tornando assim o nosso município muito mais belo. Todo aposentado teve a oportunidade de plantar o seu IP, uma oportunidade que nossos segurados pudessem se sentir parte das ações do governo e, ao mesmo tempo, embelezar Itajaí, eternizando seu nome e trazendo o aposentado para mais uma atividade, reconhecendo que ele ainda é um agente de transformação. Cuidar do seu IP é uma atividade constante. Por isso, agradecemos a cada um de vocês que participaram desse plantio. Muito obrigado e permaneçam cuidando do seu IP. Conhecendo o IP, no qual todo servidor nomeado por concurso é convidado a participar do encontro onde a equipe do IP apresenta ao Instituto seus objetivos e como administra o seu dinheiro depositado mensalmente. Afinal de contas, vocês depositam 14% mensalmente para o Instituto de Previdência e a Prefeitura, o ente, aporta 22% para cada servidor. E esse recurso é administrado pelo Instituto de Previdência e nós estamos dando transparência a esse recurso que nos é dado para nós administrarmos. E também esclarecemos ao servidor nesse momento as suas regras de aposentadoria, tornando assim mais transparente as ações do Instituto. Ao longo dos últimos anos, o IP vem economizando o recurso da taxa de administração
para construir a sua sede própria, para sair do aluguel. É mais uma economia. Todos nós queremos ter a nossa casa, queremos ter a nossa residência própria. Por isso o Instituto também lutou para construir a sua sede. Após a licitação do projeto, demos início à licitação para a construção da referida obra, no valor aproximado de 4.900.000. A obra está sendo executada. Conforme a previsão, ela será entregue pela nova administração, possivelmente em março de 2025. Terminamos nossa gestão, eu na presidência do Instituto, o Fernando Castelon na presidência da diretoria previdenciária, o Jean Polidório na diretoria de investimentos e a Jane de Fátima na diretoria administrativa e financeira, deixando um patrimônio de 1.761.000.000, com uma capitalização superavitária em 267 milhões aproximadamente. Muito obrigado pela participação junto à nossa gestão. Quero agradecer de coração a cada servidor que junto conosco administrou os seus recursos. Muito obrigada, um forte abraço a cada um dos nossos servidores, aposentados e pensionistas. Passo agora a palavra aos nossos diretores, que darão continuidade à nossa prestação de conta mais detalhada. Boa noite a todos. Eu me chamo Jane, sou a diretora administrativa e financeira do Instituto de Previdência Itajaí. Então nós vamos apresentar aqui a prestação de conta relativa ao período 2021 a 2024. Para apresentar esses números que logo a seguir virão, é interessante vocês saberem que o Instituto ele tem uma segregação de massas que foi criado lá em através da Lei 13, lá em dezembro de 2001. Aí foi criado o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário. O Fundo Financeiro é o fundo de repartição, que é aquele pessoal que já estava no Instituto, que já estava no município, aliás, quando foi criado o IP. E o Fundo Previdenciário foram todos aqueles servidores que entraram na Prefeitura a partir de 17 de dezembro de 2001 e continuam entrando no momento. O Fundo Financeiro, como eu já falei, todos os servidores admitidos até 16 de 12 de 2001, Fundo Previdenciário, todos aqueles que entraram a partir de 17 de 12 de 2001. E aí nós estamos falando de todos os servidores efetivos da Prefeitura, das fundações, da Câmara de Vereadores, todos aqueles que são estatutários. O Fundo Financeiro, ele é organizado só pelo regime de caixa, tá? As contribuições, elas entram e já são utilizadas para pagamento dos aposentados e dos pensionistas. As sobras serão sempre mantidas em aplicação. Praticamente não sobra muita coisa, né? Porque o dinheiro já vem para ser pago a aposentadorias e pensões. Caso faltem recursos, como sempre falta, eu vou explicar depois, eles têm que ser feito um aporte do município para poder bancar essas aposentadorias, esses gastos. Então a principal característica desse fundo é que ele não tem o propósito de acumulação de recursos. Já o fundo previdenciário, que nós podemos chamar do fundo mais novo, né, é um fundo de capitalização. A principal característica dele é exatamente isso, é capitalizar para poder pagar a nossa aposentadoria e a nossa pensão lá no futuro, né? Ele é um fundo que ele sempre está crescendo, enquanto o outro ele decresce, que é um fundo em extinção. Esse fundo previdenciário, todo mês, todo ano vai entrando servidor e ele vai sempre crescendo. Então vamos lá, as receitas arrecadadas. Como já foi dito aqui, a receita ela provém da contribuição patronal do servidor ativo, de 22% da base de contribuição, a contribuição do servidor ativo,
que é 14% sobre a base de contribuição, a contribuição do servidor inativo, daquele que recebe mais do que o teto da Previdência, então ele sempre vai pagar 14% em cima do valor que excede o valor do teto, contribuição do pensionista, a mesma coisa, a remuneração de investimentos, vocês podem ver ali que é muito pouco porque quase não sobra, como eu já falei também, e compensação previdenciária, que é aquele valor que a gente consegue junto aos outros regimes de previdência, no caso do INSS, ou até regimes próprios de outros municípios, do servidor que trabalhou numa época lá e veio para cá aposentar. Então a gente tem como buscar alguma coisa desse recurso que ele contribuiu naquele momento. Então vocês podem ver aí um aumento de contribuição, né? 21.914 em 2021, em 2022 foi para 28.891, em 2023 29.392. Em 2024 o valor ali de 20 milhões é até setembro. Mas como esse valor não é suficiente para pagar as aposentadorias, que na outra tela a gente vai ver exatamente isso, a despesa desse mesmo fundo, então é obrigado o município a fazer um aporte que sai de recursos próprios do município para pagar e cumprir com essas despesas de aposentadorias e pensões. Então a gente percebe ali de 94 milhões em 2021, passou para 117 em 2022, 137 em 2023 e agora até setembro 116.960. Então é um número também que aumenta ao passo que mais servidores vão passando para a inatividade. A despesa, como eu falei, ela se prende justamente a aposentadorias e pensões, tá? E compensação previdenciária no sentido de que nós também temos que pagar para outros entes quando o servidor entrou aqui no município, mas ele vai acabar aposentando em outro local, um outro município, um estado, ou até mesmo a União. Então também nós temos que fazer esse pagamento, né? Existe todo um processo e a gente paga também para eles. Então vamos lá, de aposentadorias durante os 4 anos, 104.783 em 2021, passou para 131.488 em 2022, 151.382 em 2023 e 2024 até setembro quase 120 milhões. Pensões também aumentou, 11.466 em 2021, 13.221 em 2022, passou para 14.943 em 2023 e até setembro 12.444. Essa compensação que eu falei para vocês, como ele é um sistema mais novo, né, mais recente, então ainda ele está um pouco devagar, né, mas nós já temos bastante processos em análise que provavelmente nós vamos ter que concluir e passar também para esses municípios, para a União ou para os estados. Mas ela era lá em 2021 80 mil, agora em 2022 passou para 970 mil, 2023 304 mil e agora em 2024 até setembro nós já temos 832 mil que nós já pagamos aí para outros municípios. PASEP muito pouquinho porque não tem a contribuição. Então vocês vejam ali, ó, o resultado previdenciário é a receita que foi arrecadada com aqueles 14% e os 22% que a gente já falou, menos o que foi gasto aí com despesas principalmente de aposentadorias e pensões. Então nós temos aí um resultado previdenciário de 27 mil em 2021, 219 mil em 2022, 111 mil em 2023, 3.830 em 2024, porque o ano ainda não encerrou, né? Agora vamos para o fundo previdenciário, que é o fundo mais novo, né? Aquele que foi criado lá em 2001. A contribuição patronal já é um valor bem mais alto, né? Vocês podem ver por quê? Porque ainda tem muitos funcionários ativos e vão cada vez crescer mais em função dos concursos e tal. Quem entra em concurso hoje, ele já entra para esse fundo.
Então a contribuição patronal de 2021 era 63 milhões, já passou em 2022 para 76, em 2023 para 86 e 2024 nós já estamos aí em setembro com 66 milhões. A contribuição do servidor ativo também aumentou, que são os 14% sobre a base de contribuição, 43 milhões em 2021, passou para quase 53 milhões em 2022, 60 milhões em 2023 e 47 milhões em 2024 até setembro. A contribuição do servidor inativo, 93 mil em 2021, 73 mil em 2022, 230 mil em 2023 e 241 mil em 2024. Essa contribuição é a mesma coisa, só paga-se o aposentado ou o pensionista, ele tem um benefício que supera o teto de INSS, que hoje está em torno aí de R$ 7.300. Então, o que passa disso, ele vai pagar 14%. Contribuições dos pensionistas, também aumentou um pouquinho, 10.482, foi para 25 em 2022, 45 em 2023 e até agora 43.834. Aí o que acontece? Como nós temos uma despesa ainda pequena nesse fundo, né? Nós temos como investir bastante, não é como outro caso que passa o dinheiro que vem já é usado para pagar os benefícios. Esse não, esse vem o dinheiro dos 22% e os 14%, ele é muito superior da despesa que a gente tem hoje, que vocês vão ver também por quê. E a compensação previdenciária também a gente está buscando dos servidores desse fundo mais novo. Ela é menor do que o outro, até porque são servidores com menos tempo, né? Mais recente, né, no caso. Então, a busca também está sendo feita, mas ainda é bem menor que a outra. Então, nós temos aí a remuneração dos investimentos, ó, de 24 milhões, passou para 78 em 2022, em função das aplicações que estavam favoráveis, né? Baixou para 54 em 2023 e até agora foram 37 milhões. A compensação eu já falei, 325 foi para 388, para 417 em 2023 e 661 até agora. Débitos aí, principalmente PASEP, né? Total de receitas, aporte de cobertura nós não temos porque aquilo que arrecada é o suficiente, né? E então nós passamos à despesa. A despesa, como eu disse, a aposentadoria ainda é bem menor que a outra. O valor anual aqui é praticamente o valor mensal do outro fundo. Então nós tínhamos 7.137, passamos para 10.037, 13.379 e 12.857 agora até setembro. As pensões 2.234 para 2.921, 3.381, 2.883. A compensação previdenciária de despesa, veja que é bem baixinha ainda, né? Geralmente é entre RPPS e é bem baixinha ainda por causa daquilo que eu já falei, né? O sistema começou a funcionar faz pouco tempo, entre RPPS, e é onde o servidor sai de um município de Itajaí e vai para um outro município, qualquer outro município do Brasil, e vai acabar se aposentando para o lado de lá. Demais despesas previdenciárias ali, PASEP, 409 em 2021, é a maior despesa que se tem ali, tirando os benefícios, né? 968 em 2022, 620 em 2023 e 442 mil em 2024. O resultado previdenciário, vocês podem ver aí, 124 milhões, que é a receita menos a despesa, é um resultado bem alto, né? 197 milhões em 2022, 186 em 2023 e 135 até setembro. Aqui são as despesas administrativas da taxa. Nós temos uma taxa de era 2% lá em 2021 e passou a 2,4% em 2024. Então essa receita, o que ela é? Nada mais é do que tudo aquilo que foi arrecadado com folha de pagamento, aí você calcula 2%, é a nossa receita
para a manutenção do Instituto. Nessa manutenção do Instituto está sendo considerado pagamento da folha dos servidores do Instituto, de todos os contratos de serviço que o Instituto faz, compra de materiais, enfim, toda a parte de manutenção do Instituto vai ficar aqui dentro dessa receita. Então, 10 milhões em 2021, 9 em 2022, 10.659 em 2023 e 12.067 em 2024. Esse aumento se dá exatamente pela diferença de 2 para 2,4 em função do progestão que a professora Beth já explicou aqui para vocês. Então, tudo aquilo que a gente fizer melhorando a gestão, né? Então você pode aumentar a taxa de 2 para 2,4. E a proporção utilizada é aquilo que nós gastamos durante o ano. Por exemplo, lá em 2021 era 10 milhões, nós gastamos 76% desse valor com as despesas. 98,84 em 2022, 94,32 em 2023 e 76,61 até setembro desse ano. A compensação previdenciária, aquilo que eu falei, aquilo que a gente vai buscar de outros regimes, que pode ser o regime geral do INSS, ou até de regimes próprios de outros municípios, que é uma coisa mais recente. Mas vejam como nós fomos buscar esse valor mesmo, de 3.483, aquilo que nós estamos recebendo, 3.483 em 2021, passamos a 3.620 em 2022, 5.601 em 2023, que foi quando o sistema melhorou muito. Esse sistema que eu falo é um sistema da DataPrev da União, não é um sistema do município. Nós dependemos da União para poder fazer os processos, analisar os processos e pedir esse ressarcimento. E agora, até setembro de 2024, 4.324.000. E o que nós estamos pagando para outros regimes, para outros municípios, estados ou União? 94 mil em 2021, 274.137 em 2022, 382.558 em 2023 e 655.814 em 2024. Também aumentou em função até do que eu falei, que o próprio sistema melhorou para os dois lados, né? Não é só de nós recebermos, mas para pagarmos também. Então nós temos aí um total compensado a nosso favor, uma receita que nós fomos buscar, que não era praticamente... ninguém ia buscar essa receita, porque não existia um sistema, então era uma coisa muito rudimentar ainda. Então, a partir aí de 2021, nós começamos a buscar esses recursos e a gente pode ver aí o aumento que deu, né? 3.388, que entrou no caixa a mais no ano, em 2021, 3.346 em 2022, 5.219 em 2023 e 3.668 até setembro de 2024. A quantidade de segurados, a professora aqui já falou também, quantidade total. Aqui nós estamos dividindo. O fundo previdenciário, que é o fundo novo, tem mais servidores ativos, né? Porque são, como eu falei, são servidores que entram através de concurso, todo ano. 4.837 em 2021, 4.974 em 2022, 5.385 em 2023, 5.464 em 2024. Isso no fundo previdenciário. Aposentados, também a tendência é aumentar. 192 em 2021, passou para 213 em 2022, 256 em 2023 e 330 em 2024. Os pensionistas, 71 em 2021, 74 em 2022, 78 em 2023, 82 em 2024. E daí, para a questão de cálculo atuarial, a gente sempre calcula uma proporção. Então, essa proporcionalidade, ela mostra o número de ativos sobre o número de inativos. Então, nós temos aí tínhamos 18 ativos para cada inativo em 2021, baixou para 17 em 2022, para 16 em 2023
e 2024, 13. Agora a quantidade de segurados do fundo financeiro, que como eu falei desde o início, ele é um fundo em extinção, porque não vai entrar mais nenhum servidor ativo, tá? Só aposentados e pensionistas. Então vocês podem ver que há um decréscimo de números, né, de servidores ativos, né, o que é normal, porque você não coloca mais nenhum servidor nesse fundo. E, por outro lado, aposentados e pensionistas é um número que vai aumentando, né? Aposentados, 1.191 em 2021, 1.221 em 2022, 1.260 em 2023, 1.290 em 2024 até setembro. Pensionistas, 232 em 2021, 231 em 2022, 234 em 2023, 243 em 2024. Os pensionistas, eles têm eles ou falecem, né, daí pode reduzir, ou então o servidor, pode ser pensionista menor, pensionista, são várias regras ali que depois o Fernando vai explicar. E a proporcionalidade vocês podem ver que é bem menor, né? E a tendência é diminuir cada vez mais. Porque se eu não tenho ativos entrando e só tenho inativos se aposentando e virando pensionista, então a tendência desse número é diminuir. Proporcionalidade quer dizer eu tenho 0,36 ativo para cada inativo. Em 2021. Em 2022 passou a 0,32, 0,26 em 2023 e 0,23 em 2024. O resultado atuarial, que nada mais é do que o equilíbrio atuarial que nós temos que buscar sempre, sempre. Quando o equilíbrio atuarial ele está comprometido, os nossos benefícios futuros são uma incógnita, né? 2024, óbvio, não terminou ainda, né? Então por isso que eu coloquei só os 3 anos. Mas vocês vejam, no fundo financeiro, como ele não é um fundo que tem capitalização, é aquilo que eu falei, o dinheiro que entra já sai, então você não tem uma poupança para dar garantia àquilo que nós temos para pagar no futuro. O dinheiro vem do município, paga-se a aposentadoria e encerrou ali, né? Então vocês vejam, era 2 bilhões e 29 o déficit do fundo financeiro, déficit atuarial, né? Passou para 2.411 em função de aumentos de benefícios e etc, né? Mais gente se aposentando, mais aposentadorias futuras para serem pagas. 2.396 em 2023. Então é déficit todos os anos e vai continuar déficit até ele acabar, né? Porque, como eu disse, não há um lastro para que possa abater esse déficit. É o dinheiro que entra, ele já sai. Em compensação, o fundo previdenciário, como eu mostrei para vocês lá atrás, ele tem um resultado financeiro muito bom. Então esse valor ele está sendo aplicado para buscar justamente, depois o Jean vai explicar também, ele vai justamente para poder garantir essa nossa aposentadoria no futuro, né, do pessoal que é do fundo previdenciário. Então vejam lá, o superávit de 250 milhões baixou para 168 e aí foi a 267 em 2023. Em 2024 nós só vamos ter esse valor lá em março do ano que vem. Então é isso que eu teria para falar, espero que tenham entendido, né? E muito obrigado pela participação. Olá pessoal, então dando continuidade à apresentação, meu nome é Jean, eu estou como diretor de investimentos e vou passar os números acumulados para vocês. Então, em termos em bilhões, ali uma evolução patrimonial de dezembro de 2021 até setembro de 2024, foi a data da nossa corte, tá? Em 2021, a gente encerrou com um patrimônio acumulado de praticamente R$1 bilhão. Em 2022, saltamos ali para 1.155.160 milhões. Em 2023, já ultrapassamos a meta aí de 1 bilhão e 500 milhões.
Em 2024, setembro de 2024, estamos encostando ali em 1.750 bilhões, tá bem? Essa foi a nossa evolução resultante dos rendimentos e resultante também das contribuições que a gente recebe dentro do regime previdenciário. Tá? Então, quais eram as instituições que a gente tinha recurso investido em 2021? Até aquele momento a gente tinha recurso aplicado no Tesouro Direto, tá? Título do governo federal, também no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica. Entraram em 2020 XP e Safra, e em Trader e BNY Mellon são duas instituições que já tinham na carteira há muitos anos. E aí a gente teve uma mudança para 2024, que atualmente a gente temos então recurso no Tesouro Direto, Banco do Brasil, Bradesco, entrou na nossa carteira um grande banco Santander, mais recentemente, o Itaú permaneceu, Caixa Econômica, XP e Safra, e entrou também recentemente BTG Pactual, Dollar Bills, hoje Empire, Grid Investimentos e Trader e BNY Mellon. Percebam, pessoal, conforme a nossa evolução patrimonial ela acontece, notadamente a gente tem que ampliar o nosso leque de instituições a serem investidas, a fim da gente diminuir o risco de liquidez aí dos nossos ativos, tá? Quanto que hoje então dividido a nossa carteira, nós temos em títulos públicos 910 milhões de reais aplicados em títulos públicos, praticamente 800 desses 910, 880 são títulos marcados na curva, com uma taxa de média ponderada de 6,20 mais IPCA, tá? Nos permanecendo aí e nos protegendo da inflação. Ativos de renda fixa, 312 milhões, são ativos que a gente comprou, chamada de letra financeira, são ativos que os bancos emitem dívida e a gente comprou esses ativos com a média ponderada também na casa de 7,10, tá? Mais IPCA. Fundos de renda fixa, 195 milhões, fundos de multimercado e fundo de participação, 46 milhões, fundos de renda variável, 172 milhões, investimento no exterior, 107 milhões, permanecendo um saldo ali em conta corrente de 176 mil, totalizando 1.745.000 nosso patrimônio até setembro de 2024. Aqui eu quis trazer para vocês uma tabela da nossa meta de rentabilidade, né? A gente tem em campo azul a inflação de cada ano, em vermelho a meta atuarial de cada ano e em verde a rentabilidade de cada ano. Então ali a gente teve 2021 uma inflação, vocês devem se recordar ali a época da pandemia em 2020, né? Que foi assustador na questão da saúde e na questão do mercado financeiro também, a inflação disparou. Então a gente teve uma continuidade desse efeito no ano de 2021, onde a gente teve uma inflação beirando 10%, taxa de juros de governo subindo, ou seja, meta atuarial a ser buscada beirando 16%, algo absurdo, né? Se for comparar os dados históricos da nossa carteira, tudo influenciado por causa da pandemia. Em 2022 começou um efeito de redução da taxa de juros e da inflação, não só no Brasil, mas a nível global também. Então a gente teve uma redução da inflação em 2022, vindo para casa de aproximadamente 6%, a meta atuarial já reduzindo, indo para casa de 11,5%, e a nossa rentabilidade, com esse efeito da queda dos juros, começou a voltar a termos rentabilidade, ou seja, beirando ali quase 4,5% em 2022. E aí houve uma ruptura, né? Em 2022 a gente começou a acelerar as compras de título público de letra financeira, protegendo justamente da inflação, e está na tela exatamente esse efeito. Em 2023 a gente já tinha uma inflação mais controlada, beirando na casa de 5%, uma meta atuarial ainda que elevada, porém mais controlada na casa de 10%, mas olha a nossa rentabilidade como teve esse efeito X, né? Juros caindo, rentabilidade subindo, beirando quase 16% de rentabilidade em 2023. E até setembro de 2024 permanecemos nesse mesmo efeito, com a inflação reduzindo
estamos aí com a inflação perto de 3,5%, a meta atuarial também reduzindo, próximo a 8%, e a nossa rentabilidade já está encostando em 10%. Então aqui eu finalizo a minha parte da diretoria de investimentos, trazendo para vocês esses números, dando tranquilidade que, como a nossa carteira está protegida bastante, temos praticamente 70% da nossa carteira sendo protegido pela inflação. Se tivermos inflação, como estamos tendo o efeito agora no final do ano, a volta da inflação, né, uma preocupação, a volta da taxa de juros, mas ainda assim a gente está protegido com ativos correspondentes a acompanhar a evolução da inflação. Tá bem, pessoal? Finalizo aqui e passo a palavra para o Fernando Castelão. Olá, meu nome é Fernando e eu estou como diretor do Departamento de Previdência do IPE. Hoje vamos prestar contas do quadriênio 2021-2024. Bom, importante destacar, o Departamento de Previdência ele tem 3 pilares principais, que é o atendimento ao servidor, buscar atender você da melhor maneira possível, com cordialidade, eficiência e precisão nas informações. O segundo pilar é a tramitação e a concessão dos benefícios nos termos da legislação, ou seja, todos os processos que nós fazemos aqui de aposentadoria ou de pensão, eles têm que passar pelo crivo do Tribunal de Contas, então eles têm que estar de acordo com a legislação vigente. E o terceiro pilar é a educação previdenciária. A gente sabe que na correria do dia a dia não dá tempo de se aprofundar nos nossos direitos. Então nosso objetivo nesse pilar é facilitar o acesso à informação sobre a sua previdência. Bom, no pilar do atendimento. No pilar de atendimento nós tivemos algumas melhorias no quadriênio. Primeiro, mantivemos e aperfeiçoamos o agendamento. Durante o quadriênio 2021-2024, mantivemos e aperfeiçoamos o agendamento. Assim, podemos proporcionar aos técnicos que irão lhe atender estudar o seu caso com antecedência, tornando o atendimento mais eficiente, mais organizado e eliminando seu tempo de espera aqui no IPE. O agendamento ele é necessário sempre que o servidor precisa de um cálculo para aposentadoria, de uma simulação para ver a data do seu benefício e também para fazer algum outro tipo de requerimento. Outra ação que fizemos dentro desse pilar foi a capacitação dos servidores. O arcabouço jurídico previdenciário está em constante alteração. Então a gente tem mudanças de lei, tem mudanças de entendimento das cortes superiores e os nossos técnicos eles têm que estar capacitados, fazendo cursos constantes para poder atender essa demanda. Bom, com relação ao atendimento então, nesses 4 anos, de forma presencial, nós tivemos 6.042 atendimentos. De forma remota, por meio do WhatsApp, telefone ou e-mail, que geralmente são atendimentos só para tirar dúvidas pontuais, nós tivemos 4.637, totalizando então nesse quadriênio 10.679 atendimentos. Com relação ao outro pilar, que é a concessão de benefícios previdenciários, nós implantamos a tramitação digital dos processos, então hoje não temos mais processos físicos. Tramitação digital ela auxilia no controle das informações e também na segurança das informações, além do que a tramitação ficou mais célere do processo, concedendo os benefícios de forma mais rápida. Também fizemos a digitalização de documentação antiga, então toda a documentação dos servidores que já tiveram alguma vez aqui no IPE foi digitalizada, também dando mais segurança à informação e mais celeridade e precisão ao atendimento e ao processo de aposentadoria. Também fizemos a atualização do manual de atividades e fluxograma processual. O que significa? Nós repensamos nossas atividades em busca de maior eficiência e maior celeridade. Então repensamos as atividades, instituímos novos controles, novas ferramentas para poder melhor tramitar o seu processo de aposentadoria. Ao todo, no quadriênio 2021-2024, nós concedemos então 208 abonos de permanência, 361 averbações. Averbar é trazer o tempo de fora que você trabalhou ou no regime geral, né, na área privada ou em outro ente, aqui para o município. Concedemos 90 pensões por morte, impactada bastante também no ano de 2021 pela questão do Covid. Concedemos 8 aposentadorias compulsórias, que é aquela para o servidor que atinge os 75 anos, 59 aposentadorias por idade, 333 aposentadorias por tempo de contribuição,
que é aquela que o servidor atinge a idade mínima, o tempo mínimo e o tempo de serviço público. 34 aposentadorias por invalidez, que se dá quando o servidor, acometido de alguma doença ou por algum acidente, perdeu sua capacidade laborativa. E tivemos a concessão de 2 aposentadorias especiais. Ao todo, 1.095 atos de concessão, sendo desses 436 aposentadorias. Com relação ao pilar da educação previdenciária, tivemos a atualização do site e rede social. Então, o site a gente procurou fazer de forma bastante didática as regras de aposentadoria, a documentação necessária e a lei que rege nosso Instituto de Previdência. Fizemos também a atualização da cartilha, então reunimos uma cartilha, todo o funcionamento da autarquia, desde a legislação até as regras de concessão de benefício. Ela está disponível no nosso site. E também nesse pilar, criamos e desenvolvemos o IP itinerante, que é um projeto que busca aproximar o servidor do IP. Então, os nossos técnicos vão até o local de trabalho para conversar sobre a Previdência e fazer atendimentos individuais. Durante esses 3 anos de IP itinerante, nós conversamos com mais de 2.000 servidores, das mais variadas secretarias e cargos. Estivemos com o pessoal da saúde, da segurança, da fazenda, da administração e também da educação. Na educação, não atendemos todos os servidores ainda, mas o projeto continua e a expectativa nos próximos anos ter atingido a totalidade de servidores. O IP itinerante ele se mostrou uma ótima ideia, com um feedback muito positivo dos servidores e tem cumprido seu objetivo, que é aproximar você da autarquia previdenciária, levando conhecimento, praticidade e transparência. Com relação ao IP itinerante, nesses 3 anos que ele está ativo, nós realizamos 116 reuniões, sendo que dessas 116, 2.157 servidores participaram da reunião, sendo que 1.624 optaram por um atendimento individualizado no dia. Por fim, além desses 3 pilares, nosso setor também é responsável pela emissão de alguns documentos necessários para o servidor se aposentar. Primeiro, emissão da certidão do tempo de contribuição, que é o documento necessário para você, ex-servidor, comprovar o seu tempo de serviço junto ao município, tempo de efetivo. Com relação à emissão da certidão, na esteira de continuar a modernização dos nossos procedimentos, nós também criamos a CTC digital. Então, hoje a certidão ela pode ser solicitada via e-mail e ela também é fornecida pelo meio digital, através de um QR Code para validar ela. Também fizemos a emissão de declarações de tempo de contribuição, documento necessário para comprovar o tempo prestado junto ao município como ACT e como cargo comissionado para o INSS. E também fizemos a elaboração dos históricos funcionais, que é um documento necessário, obrigatório nos processos de aposentadoria e essencial para que a gente possa fazer o cálculo e estimar sua data de aposentadoria. Esse documento ele faz o levantamento de toda a vida funcional do servidor, buscando todas as portarias ao longo do seu vínculo com o município de Itajaí. Então, com relação a essa documentação elaborada, nós fizemos 1.802 históricos funcionais nesses 4 anos, emitimos 135 certidões para comprovar o tempo de efetivo aqui no município e também 1.209 declarações de tempo de contribuição para comprovar o tempo de ACT e comissionado. Bom, essas foram as nossas atividades desempenhadas nos últimos 4 anos, assim como algumas melhorias que implementamos no setor. O IP, ele trabalha exclusivamente para o servidor e, como vocês puderam observar, muitas das interações entre a autarquia e o segurado se dá por meio do nosso departamento de Previdência. Nesse sentido, acreditamos que evoluímos bastante nesses últimos 4 anos, porém, permanecemos comprometidos a continuar nos capacitando, estudando e desenvolvendo novas ferramentas para auxiliar você na tão esperada aposentadoria. Obrigado. Boa noite, meu nome é Vitor, sou servidor efetivo do IP, conselheiro do Conselho Municipal de Previdência, nesse ano de 2024, presidindo o Conselho. O Conselho Municipal de Previdência é um órgão colegiado que integra o processo de governança do RPPS de Itajaí. Ele foi criado pela Lei Complementar número 13, de 17 de dezembro de 2001,
que é a mesma lei que disciplina o plano de aposentadorias e de pensões por morte do RPPS, e também criou a autarquia executiva, o Instituto de Previdência Itajaí. O CMP é um órgão deliberativo e com atribuições para analisar as políticas previdenciárias do RPPS, também analisar as diretrizes da política de investimentos, assim como acompanhar as ações realizadas pelo IPE. Na base legal, a existência do Conselho Deliberativo é para atender a uma diretriz constitucional, o artigo 194, parágrafo único, inciso 7º da Constituição Federal, a qual determina aos RPPS como integrantes do sistema de seguridade social que tenham a sua administração descentralizada para permitir que os servidores participantes do plano possam integrar a gestão administrativa. No município, o CMP está disciplinado pelo artigo 113 e 114 da Lei Complementar 13 de 2001. Quanto à composição do CMP, como dito, é um órgão colegiado de deliberação superior do RPPS, integrando o processo de governança da administração, e é ocupado somente por servidores efetivos, participantes do plano do RPPS, sendo nomeados para o exercício de um mandato de 2 anos, com representantes do governo e representantes dos servidores. Ao todo, são ocupados 6 conselheiros titulares e 6 suplentes, sendo 3 representantes do governo, indicados pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo IPE, e 3 representantes dos servidores, que são indicados pelas PEME, pelas PAME e pelo Sindifos. E é dessa forma que o Conselho Deliberativo garante uma gestão democrática, com representantes institucionais, representantes dos servidores, dos aposentados e dos pensionistas. Ao longo desses 4 anos, o último quadriênio, o CMP teve por pautas institucionais obrigatórias, por força de lei, a aprovação de políticas de investimentos, a aprovação de relatórios atuariais dos fundos do RPPS, a aprovação das propostas orçamentárias do IPE, a aprovação de relatórios gerenciais das diretorias do IPE, acompanhamento das atividades do Conselho Fiscal, do Comitê de Investimentos, o acompanhamento das ações do IPE para cumprimento de metas financeiras e a organização bienal da eleição do Conselho Fiscal. De mais a mais, tivemos nesse quadriênio algumas pautas ocorridas nessa gestão, entre elas a adequação sobre as exigências a que todos os conselheiros sejam qualificados através da aprovação de uma certificação de âmbito nacional, a implementação do regime de previdência complementar dos servidores públicos, a adequação da taxa de administração do IPE de acordo com a nova lei federal, o acompanhamento da aplicação das novas regras advindas com a Emenda Constitucional 103, o acompanhamento de adequações administrativas sobre a regra de vedação de incorporação de vantagens temporárias, acompanhamento de trabalhos administrativos para reconhecimento de atividades especiais no Serviço Público de Itajaí, especialmente a regularização quanto à emissão de LTCAT, PPP, diversas solicitações ao IPE, ao governo, especialmente se posicionar em relação à reforma da Previdência, inclusive ensejando ao IPE a contratação de um estudo atuarial, o funcionamento do CMP como órgão de instância recursal em relação a insurgências apresentadas por servidores sobre decisões administrativas diversas, acompanhamento de novidades legislativas, especialmente a legislação federal, constitucional, com adequações formuladas na legislação municipal, discussões sobre a aquisição da sede administrativa em relação, junto com o Conselho de Investimentos, sobre a modalidade de cedência ou doação
de um terreno do município para o IPE, deliberações sobre as alterações da legislação municipal que tiveram impacto na alteração da data para pagamento de aposentadorias e pensões por morte, aprovação de novos regimentos internos, tanto do Comitê de Investimentos como do Conselho Fiscal, aprovação de uma minuta com adequações legislativas da Lei Complementar 13, que é a Lei de Regência do RPPS, inclusive resultando na aprovação da Lei Complementar 454 de 2023, o acompanhamento das fases de planejamento e execução da obra de construção da sede administrativa do IPE e o acompanhamento de diversos assuntos regionais, nacionais, internacionais que envolvam o impacto sobre os recursos capitalizados e os respectivos produtos de investimentos. Além disso, o Conselho Municipal de Previdência já prepara uma pauta com pendências para 2025. Nosso Conselho ele se organiza com alternância de mandatos entre os representantes de governo e os representantes dos servidores. O mandato dos representantes de governo ele se encerra agora, dia 31 de dezembro, e no ano que vem haverá indicação de novos representantes pelo governo eleito. Então, os representantes dos servidores, nesse momento, permanecem para o ano 2025 e assim se garante a continuidade das ações do Conselho. As pautas com pendências para 2025, além das matérias institucionais que são obrigatórias por lei, também competirá deliberar sobre adequações ainda administrativas para reconhecimento das atividades especiais no serviço público, especialmente ainda a regularização da emissão do LTCAT, do PPP, adequações administrativas para regularizar a contributividade dos servidores que saem em licença, cedência ou diversos afastamentos, regularização do convênio com a Associação dos Servidores para adequar os descontos consignados em folha de pagamento de aposentados e pensionistas, acompanhamento de trabalhos em torno da restituição de contribuições previdenciárias, que são incidentes sobre vantagens temporárias que não foram incorporadas por servidores, e por fim ainda a análise da reforma da Previdência, da reforma do plano de benefícios no RPPS, de acordo com a emenda 103. São pautas que continuarão em deliberação perante o Conselho no próximo ano. E assim, em nome dos conselheiros do CMP, agradeço a oportunidade dessa exposição e, ao mesmo tempo, ficamos à disposição para quaisquer dúvidas ou pedidos de informação dos colegas servidores. Obrigado.